Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ezequias. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Vamos dar início. Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui nosso material para a gente poder começar. Deixa eu aqui. Colocando. Essa joia! Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom e você? Graças a Deus, aqui isso. Deixa eu ver aqui. Tô aqui pegando material para projetar. Aqui. Por que não? Deixa eu ver. Isso. Agora sim. Hoje mais uma aula e já começa as provas. Menino, passa depressa demais, hein, Ezequias? Hoje tem mais uma e depois é isso mesmo. Só mais 2 aulas. É intenso. É isso aí, Ezequias. Eu inicio aqui desejando a todos uma sexta-feira abençoada, né? Afinal de contas, nós finalizamos a nossa semana aqui juntos. Então, que seja abençoado e um fim de semana aí repleto de bênçãos para todo mundo, né? Acima de tudo, o que eu desejo a todos é muita saúde para vocês e familiares, né? Nesse momento é a coisa mais importante que a gente pode desejar um ao outro, é isso. Muita saúde e, enfim, muita proteção divina mesmo, né? Logicamente, proteção aliada aos cuidados necessários, né? Mas é fundamental, tá? Então, bênçãos a todos e que vamos agora finalizar a nossa semana aí com mais um encontro. E eu tenho certeza que para vocês também é bom, né? Chega a sexta-feira, depois de tanta matéria, tanta coisa, tantos encontros. Aí a gente finaliza, graças a Deus, mais uma semana. Eu tenho feito ao longo, né? Aqui até para marcar a nossa live de hoje, eu tenho feito ao longo da semana este slidezinho aqui, tá? Um slide realmente de lembrete, para a gente não passar, né? Sem lembrar, sem falar, que às vezes a gente deixa para depois e acaba passando. Chama a atenção de vocês, hoje é o dia do envio do exercício da unidade 1, né? Então, não deixem de enviar ali para o e-mail, tá? Conforme o nosso cronograma. Na verdade, isso, né, é de acordo ali com o cronograma que a gente tem falado já. Mas eu sempre gosto de chamar atenção para não esquecer em termos de data, tá bom? Temos também, como você estava falando, Ezequias, aqui a Mariana está entrando. Mariana, seja bem-vinda. Bem, como você estava falando, semana que vem, né? Já é o dia da apresentação de trabalho, inclusive trabalho de vocês a respeito do artigo científico, né? Aquele que a gente tinha falado desde o início do semestre. Então, semana que vem, apresentação, né? Uma apresentação de cada um de vocês. Então, eu peço a vocês aí uma atenção redobrada. Não se esqueçam, vem com material, né? Inclusive, na hora, qualquer coisa aqui, eu não sei se vocês vão conseguir projetar daí, mas se necessário foi o projeto daqui, não tem problema nenhum. O fato é que eu peço a vocês para não se esquecerem, para não deixar de organizar o material, né? E também lembrá-los de fazer o desafio nota máxima, né? Que é uma atividade que é transversal, que tem um valor de ponto importante para a nossa disciplina, bem como ela também é aproveitada para todas as demais disciplinas, né? Pontuação transversal. Então, não deixem, por favor, de fazer o desafio nota máxima, tá? Eu tenho falado isso para todas as minhas turmas, para que vocês, de fato, né, não se esqueçam.
em relação à nossa disciplina, é uma relação que ali é acompanhar, é entrar no site, né? Ver ali o material que está postado, não deixar de acompanhar. Essa semana eu tenho justamente acompanhado, né? A gente sempre faz isso, mas estou chamando a atenção de todas as minhas turmas nesse sentido. Não deixem para fazer as atividades de última hora, não deixem de fazer o desafio nota máxima, né? Porque, como a gente estava falando, Ezequiel, tudo passa muito depressa, né? Enfim, e também nessa vida corrida que a gente leva, dá a sensação de passar ainda mais rápido, né? Porque, embora essa situação em casa, né? Muita coisa a gente tem realizado em casa, mas ainda assim, né? A vida não dá trégua para ninguém. Então a gente está cheio de coisa aí, cuidados, preocupação, né? Então isso tudo intensifica muito a todos nós, tenho certeza disso. Então não deixe para a última hora, né? Então só não ir aqui com vocês não ia ser diferente para poder lembrá-los em relação a essas tarefas para a gente, de fato, né, caminhar aí para a gente poder finalizar bem a nossa etapa, tá bom? E em finalizar a nossa etapa, hoje nós vamos justamente isso, né? Dar um fecho aqui ao que nós estamos falando, de análise de dados. Semana passada foi de atividade de vocês, né? Realizar um Padlet, e aí eu até fiz aqui essa projeção para dar um retorno a vocês, o que foi feito, né? Até mesmo coloquei, né? Eu salvei também em PDF, mas chama que atenção em relação aos temas, né? Que vocês escolheram e ao que vocês fizeram. Só um minutinho, tem gente pedindo aqui para entrar. Deixa eu ver aqui. Ó, a Mariana, eu acho que ela caiu. A Letícia também está, que coisa boa. Boa noite, gente. Deixa eu pôr aqui. Então, chamar a atenção de vocês, né? Vocês foram, de fato, assim, bastante, cada um ali em termos de assunto e a proposta de um questionário. Chamando a atenção, a Sara falou sobre posse de ave silvestre, e vocês, todos vocês, né, fizeram direitinho em relação ao que foi proposto, a solicitação, né, em relação ao questionário. O que eu tenho de feedback é colocar que é isso mesmo, porque esse tipo de questionário que se faz, com esses objetivos, né, aqui principalmente que vocês, até a grande maioria apontou, no sentido de colocar, fazer nessa proposta de questionário via o WhatsApp, né, em virtude do momento que nós estamos passando. E aí é isso mesmo. São questionários básicos, em que as pessoas respondem sim ou não, né? E o que isso tem a ver? Tem a ver porque, como nós estamos falando justamente entre banco de dados, obtenção das informações, a gente realmente tem que ter muito cuidado na hora que a gente tem uma proposta, né, de um questionário qualquer. Então, aqui no caso de vocês, logicamente, são propostas fictícias, né, que a gente trabalhou, mas é esse cuidado que vocês tiveram que é fundamental, de fazer perguntas, né, e tentar pedir realmente que a pessoa que for, né, responder, possa responder de uma maneira mais simples possível, né? Até mesmo porque quando tem umas questões muito elaboradas ou que venha poder dificultar, a gente possa vir a ter prejuízo quanto à análise depois, né? Porque as pessoas possam, às vezes, não entender adequadamente o que a gente está lhe perguntando. E o objetivo nosso aqui é imaginar, porque alguns momentos da nossa vida, vocês em monografia, ali no mestrado, doutorado, há alguns norteadores de pesquisa que nós precisamos aplicar questionários para um determinado público, né? Então, isso é fundamental. Né, e nesse campo, igual Sara falou sobre posse de ave silvestre, Mariana França a respeito do consumo de água, Ezequias chamando a atenção sobre o êxito no mercado de trabalho dos alunos que cursaram ciências biológicas na faculdade, Letícia chamando a atenção sobre os cuidados com a Covid no ambiente de trabalho. Achei interessante que aqui, no caso dela,
Ela, inclusive, focalizou, né, os funcionários, direcionado ali ao funcionário de empresa, o que é muito importante realmente nesse momento, porque muitas vezes, aí, dependendo dali do trabalho, ainda, mesmo com todos os cuidados, eles são há necessidade, às vezes, de estarem, né, trabalhando no mesmo ambiente. Então, isso é muito importante, sim. Então, eu quero chamar a atenção de vocês em relação a isso, dar o feedback, né, do que vocês fizeram, ai, perdão, ali em relação a esses questionários, que embora seja realmente inicial, uma proposta fictícia, mas para que vocês realmente se atentem e tenham cuidado, né, na hora de fazer uma proposta em relação a isso. Logicamente que é quando a gente aplica ali um questionário, observando-se um critério real de pesquisa, muitas vezes a gente precisa ser um pouco mais extenso, né? Mas vocês vão ver que é fundamental esse cuidado em relação à elaboração, porque depois nós teremos que tabular, né, aquilo que a gente estava trabalhando, porque inclusive a gente prosseguiu falando de como, né, ter ali, a partir do momento que a gente aplica o que eu recolho, as informações a partir da pesquisa que eu aplico, eu preciso ter, na verdade, um acompanhamento disso tudo, um local para o qual eu vou destinar, né, ali aquele meu repertório e colocar os dados, né? Conferindo a minha base de dados. Então, hoje a gente vai ter prosseguimento disso, imaginando que nós, então, já recolhemos esse material, essas informações, agora nós vamos colocar, por exemplo, dentro de uma tabela, né? Como elaborar tabela, e depois como também apresentar através de gráficos, que são situações muito, muito comuns e pertinentes à nossa realidade, a realidade do biólogo, né? Qualquer que seja aí a expectativa de vocês dentro da biologia, e até mesmo por isso que eu sempre gosto muito de focalizar, igual aqui eu fiz questão de chamar a atenção do assunto de cada um, porque é impressionante. Eu acho que, lógico, todas as profissões têm suas especificidades, mas o biólogo, nós temos várias vertentes, né? E eu gosto sempre de prestigiar vocês quanto aquilo que vocês têm desejo, quanto aquilo que vocês gostam, né? Porque a gente sempre tem um amor especial por aquela área da qual às vezes a gente já está com um olharzinho mais intenso, né? O olhar da gente brilha em relação a isso. Então, acho que a gente tem mais é que puxar. Quanto mais a gente puder, dentro das nossas disciplinas, tentar puxar esse gosto que cada um tem aí específico, é melhor. E aí, chamando a atenção, né? Que na hora que vocês pegarem ali e trabalharem em relação a esses assuntos, quer seja na monografia ou até mesmo já numa pós-graduação, que vocês tenham alguns cuidados aqui, igual nós vamos comentar, a respeito de apresentação desses dados, né? Que eles são muito importantes. Eles validam, eles valorizam todo aquele trabalho que você obteve, né? Porque aqui nós tivemos uma proposta simples a respeito de questionário, mas nós sabemos que ali é árduo, né? O nosso dia a dia, na hora que você está ali numa pesquisa, você fica meses debruçado sobre aquele objetivo. Na monografia em si, tá aí Ezequias, que não me deixe mentir, né? Dá muito mais trabalho do que às vezes a gente imagina, perdas de fim de semana ali, né? Porque não é fácil escrever, não é fácil elaborar, não é fácil na hora que você ainda tem uma proposta de algo, né, a ser realizado, não é fácil assim. Então, a gente tem que saber valorizar também para vender o peixe, porque na hora que nós estamos ali com uma tabela ou com um gráfico, nós estamos apresentando aquilo que nós fizemos, os resultados pelos quais nós obtivemos. E quantas vezes, né? Com tanto esforço, com tanta dedicação. Então, se a gente fizer pouco caso, a pessoa que está do outro lado não vai conseguir valorizar, né? Não vai conseguir ter a dimensão ali do tão importante que foi o seu trabalho. E a outra coisa também que nós estávamos falando semana passada, lembram? Eu estou aproveitando aqui, tá, gente? Fazendo aquela mini revisão que eu acho que é fundamental para a gente caminhar.
Semana passada a gente estava justamente comentando a respeito de que não basta eu ter os dados, né? A partir daqueles dados, eles têm que me trazer informação, né? E, sinceramente, tem hora que nós temos tantos dados que a gente possa se perder no meio a essas informações. Então, é importante a maneira como a gente, primeiro, guarda, né? Tabula, coloca ali dentro de uma planilha, porque inicialmente eu nem falo tabulação, porque você está literalmente colocando os dados dentro de uma planilha, né? Mas ele é fundamental porque aí você possa ter a visão e a partir dali começar sim a fazer tabelas que venham demonstrar, né? Principalmente para o leitor aquilo que você fez e aquilo que você obteve, né? Mas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente nem imagina que está de posse de uma informação, mas durante o processo é que a gente percebe, que a gente fala assim, olha, é tipo aquele mesmo, eureka, né? Eu encontrei algo aqui que eu não esperava às vezes encontrar, mas a maneira como você tece ali, que você demonstra, que você coloca, você consegue obter a informação e perceber que você às vezes até foi além do que você imaginou, né? Você pode até tirar observações, informações além do que aquilo que estava ali, talvez um pouco mais evidente, tá? E é isso que nós vamos iniciar a partir de agora, essa análise gráfica do conjunto de dados, né? Justamente que nós estávamos comentando, chamando a atenção semana passada, porque é muito importante. Porque nós temos os dados, mas eles possam, às vezes, nem dizer muita coisa, né? Se nós não soubermos trabalhar adequadamente com eles, nós podemos não ter as informações que, na verdade, que nós desejávamos, e até mesmo ir além, né? Então, o conjunto de dados só vão poder, de fato, de dar informação se você puder realmente tirar uma análise em relação dali, né? Interpretar aqueles dados que você obteve. Então, se eu pego só friamente aqueles dados, possa ser que eles não venham ser tão importantes assim, né? Bem, quando a gente fala desse cuidado, dessa importância, tudo é regrado, né? A gente aqui dentro da biologia, a gente sabe tudo, desde quando a gente começa na biologia, que é lógico, todos nós fomos apresentados desde o início ali dentro das ciências, na época de colégio, por exemplo, com nome científico, né? Ali o processo, como a padronização, como que é a escrita de nome científico, e é uma beleza, né? Nome científico, porque parece que a gente está gastando. É bom falar nome científico para quem não tem o contato, né? A pessoa fala assim, nossa, como você guarda, né? Oh, mal sabe ele que todo mundo, na verdade, guarda, desde que, obviamente, aquilo dali se torne para você um dia a dia, né? Bem, por que eu estou falando disso? Porque ali normalmente são os primeiros, é o início do curso, quando você começa a ter, de fato, né, trazer esses nomes científicos uma realidade na sua vida de estudante da biologia. E aí você vai ver que tem regras, né? Eu não posso escrever nome científico de qualquer forma, não é da maneira que eu achar que fica bonito. Não, existe uma padronização, existe uma nomenclatura. E eu estou falando disso porque, na verdade, a elaboração de gráficos e a elaboração de tabelas também obedece regras, muitas vezes passado batido por muitos, né? Então é importante porque na hora que eu estou ali fazendo minha monografia, minha tese de mestrado, doutorado, né? Muitas vezes, se as pessoas negligenciarem essas características, ela possa passar aperto, vergonha, né? E de uma maneira desnecessária, né? Então, venho aqui colocar para vocês, porque nós temos como responsáveis por essa elaboração,
né, das regras, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nossa velha conhecida ABNT, né? Então, é nisso que se baseia, tá? Não é tirado, porque eu vou fazer essa tabela porque ela fica mais bonitinha. Não, né? É dentro de uma padronização. Isso que eu vou apresentar aqui vocês. Não tem, muito pelo contrário, a elaboração das tabelas, elas tendem a ser, inclusive, bastante, relativamente simples, né? Não tem frufru, não. Ela é básica, só que tem as regrinhas ali, né? Para você colocar fonte, para você colocar título, né? A própria elaboração física dela, enfim, vocês vão ver que o correto é que ela não tenha, né, não seja realmente uma estrutura que venha, até me fugir aqui, ela não é fechada, né? O correto é a gente colocar uma tabela sem as retas laterais, tá? Eu vou mostrar para vocês para ficar mais claro. Aqui, chamando a atenção que antes, né, muito interessante, que antes que a gente, de fato, chegue na elaboração, por exemplo, de uma tabela e de um gráfico, que nós possamos ter colocado essas informações, por exemplo, apliquei um questionário numa população, né, de uma cidade do interior. Bem, a quantidade de dados é muito grande, né? Então, você tem que ter cuidado desde esse momento, onde você vai armazenando aqueles dados, né? E aqui, a elaboração dessas planilhas, que hoje em dia, obviamente, nós fazemos através ali de planilhas eletrônicas, o que facilita muito a nossa vida. E aquilo, só um detalhe que eu chamei a atenção de você semana passada, que volto a frisar aqui, né? Porque são planilhas eletrônicas que facilitam a nossa vida e, ao mesmo tempo, sempre façam backup, né? Porque essa questão de computador é incrível. Faça backup e atualizem esse backup, né? Não adianta você ter o backup de um mês atrás. Você já trabalhou tanto de lá até aqui, você já lançou tantos dados que você obteve ao longo desse mês, que se você não tiver o backup atualizado, também não faz muita diferença, né? Então, essas planilhas, elas são importantes, né? Porque elas daram base para você elaborar ali o que você precisa em termos de tabela e gráfico, tá bom? Logicamente, depende muito do tipo de pesquisa que você está fazendo, eventualmente até uma planilha manual, mas hoje em dia a gente não, normalmente a gente evita essa situação, né? Como falei com vocês, após essa planilha, nós vamos apresentar esses resultados, colocar através de tabelas, né? E as tabelas, como nós estávamos falando, existem algumas regras e elas são importantes porque elas são absolutamente muito utilizadas dentro da bioestatística. Né? É uma maneira da gente organizar os dados, né? Obviamente, uma tabela precisa ter um objetivo central. Eu não posso querer fazer uma super, hiper, mega tabela para mostrar tudo. Não. Vocês vão ver que é preferível, às vezes, que você faça 2, 3 ou mais tabelas, mas com objetivos bastante precisos, bastante direcionados, tá? Porque senão o leitor, em vez de ajudar, ele fica mais confuso. E até mesmo no própria confecção, elaboração, né? Da tabela, você possa se perder. É como se fosse uma poluição visual. E aí acaba não informando nada. Aliás, vocês vão perceber ao longo dessa noite que essa característica ela vale não só para a tabela, mas para os gráficos também. Não adianta eu querer construir também gráficos com absolutamente todas as informações que eu recolhi ali ao longo do tempo, porque ao invés de ajudar, só vai te prejudicar, né? Então, a tabela tem o objetivo de facilitar a observação, facilitar o leitor. E
vou até mais além, viu, gente? Chamando a atenção de vocês. Ela facilita você, para você. Na hora que vocês tiverem que apresentar, olhem só o que é uma realidade de vocês. Na hora que vocês têm que apresentar, quer seja um trabalho em sala de aula, ou quer seja você ali, é muito comum a gente da biologia, quando a gente faz estágio, nós termos nos laboratórios rodízios, né? Toda semana, isso não é obrigação, mas é porque é uma grande realidade na grande maioria dos laboratórios que acolhem, né, nós biólogos para fazer estágio. Que a cada semana, um estagiário fica responsável por apresentar um artigo científico para todos do laboratório, quer sejam outros estudantes de graduação, também estagiários, quer sejam ali os estudantes de pós-graduação, e inclusive ali com os coordenadores, os orientadores, né, do laboratório. Então, é muito comum da gente ter que fazer apresentação. Eu falo isso para valorizar mesmo, porque às vezes em sala de aula a gente já fica mais à vontade, né? Acha que, né? Mas eu tenho certeza que na hora que você for apresentar algo para o seu orientador, né? Para o chefe do laboratório, você vai perceber que existe ali um frio na barriga muito maior, né? Então, que você imagina, tá ali todo mundo querendo saber aquela informação e com capacidade, às vezes, de dados para, de fato, de pegar, né? Você não quer fazer feio de forma alguma. Então, é muito importante ali, né? De você, como que você vai apresentar as informações, ou as informações que você já recolheu ali a respeito do estágio até então, né? E também vocês, uma vez fazendo uma monografia, uma de mestrado, de doutorado, apresentando resultados iniciais, por exemplo, no congresso, é fundamental que vocês tenham cuidado em relação a isso, né? A tabela permite uma visão geral dos valores, lógico, dentro de um objetivo específico, que foi aquilo que a gente falou, tá? Aqui eu vou, independente, né? Mas chamar a atenção, eu vou colocar para vocês as características básicas, sempre tem, né? Você precisa de colocar um título e reparem na confecção, no desenho mesmo em relação à tabela. As laterais, né, abertas, tá? É muito importante que na sua tabela, na hora que você apresente, seja fácil para o leitor observar os valores totais. Que o leitor bata o olho e consiga, né, pegar ali aquela informação básica em relação àquilo que você está apresentando, tá bom? Aqui que são os elementos básicos de uma tabela. O corpo é onde tem realmente as informações, tá? Você tem um título que deva vir, né, no ponto superior, né, acima da tabela. Como eu falei com vocês, as laterais precisam estar abertas. Você tem uma parte que é o cabeçalho, onde você coloca as informações, igual aqui no anterior, ó, aqui é o cabeçalho, né? Onde você coloca, a princípio, aqueles dados que conferem ali da sua observação do que você está apresentando, né? Aqui, por exemplo, nessa tabela, é uma apresentação em termos de idade e sexo de indivíduos, né? É fundamental que você coloque a fonte. Ah, professora, mas e se essa fonte for resultado que eu estou apresentando? Aí você pode falar que a fonte são dados do autor, né? Agora, porque às vezes a gente possa apresentar, até igual eu acabei de falar com vocês, porque é uma realidade muito comum para nós, eu vou apresentar um trabalho, né? Um trabalho que seja de uma outra pessoa, um artigo científico, eu posso, para essa apresentação, eu posso elaborar diferentes daquelas que ele fez ali, né? Para poder chamar a atenção. Então, você vai colocar a fonte dos dados que você obteve. Ah, é uma coisa que eu comecei com a linha de raciocínio e agora eu percebi que eu
fui adiante, na verdade não concluí, na hora que eu falei que uma tabela, ela pode ser importante para você. Por quê? Gente, eu falo como professora, né? Porque nós, como professores, estamos sempre apresentando algo, né? Todos os dias. E eu falo com vocês, eu tenho o maior carinho com o meu material. Eu não falo que necessariamente seja o melhor material do mundo, não é? Tanto é que eu estou sempre tentando melhorar, fazer alguma coisa de diferente, incluir, colocar um detalhe. Mas por quê? Para quem trabalha com apresentação de alguma coisa, né? Aquilo que você apresenta, você tem que ter carinho por ele, porque isso te facilita a vida. Mais o que facilita para quem está ali, para quem vai ver, porque, igual uma tabela, ela é o facilitador para o leitor, né? Porque ele bate o olho, ele consegue pegar as informações relativamente mais rápido, mais objetivo. Mas se você ainda vai apresentar, pensem a apresentação, aquilo que você vai apresentar, se está mais fácil para você em termos de linha de raciocínio e atender o seu público, melhor para você, você pode ter certeza. Então, eu acho que é justamente isso. Uma boa elaboração de uma tabela, por exemplo, uma monografia, você está ali fazendo uma revisão bibliográfica, tem hora que cabe muito bem você fazer uma tabela, né? Comparando diferentes autores ali, colocando o ano, fazendo uma retrospectiva, né? De todos aqueles que você observou e que eventualmente trabalharam com aquele assunto. Logicamente, cada um tem sua particularidade, né? Porque senão não seriam trabalhos publicados, porque precisam ser originais, mas obviamente isso é muito importante. Então, eu peço a vocês nesse sentido, esse cuidado, esse zelo, porque tem hora que e eu falo e posso falar com vocês. Como, por exemplo, fazendo banca, né? Parte de banca de monografia, tem alunos que chegam na reta final com carinho com aquilo que vai apresentar, que é perceptível para todo mundo. Mas, sinceramente, também já tiveram casos, graças a Deus, não foram muitos, mas ao longo, né, desses anos todos, já tive alguns que eventualmente, na hora que a gente chega assim, ele ainda tá ali, né, mexendo, elaborando o material que vai ser apresentado dentro de 2 minutos para a banca. Então, isso reflete, né? E aí dá um nervosismo para a pessoa, já dá um nervosismo até para a banca, que você já pensa o seguinte, já não começa muito bem, né? Então, esses cuidados, eles são fundamentais. E aqui no caso, eu até coloco para vocês, porque né, são essas informações importantes que conferem para a gente uma regra para se elaborar uma tabela, né? Que o corpo, que é o conjunto, né? O conjunto de linhas, um conjunto das informações que são apresentadas, o título, que obviamente, como eu falei com vocês, ele é muito importante porque você está mostrando para o leitor o que estão ali, né? Quais dados referem-se ao quê. Até aqui, ó, o autor coloquei, né? O que, quando, onde, né? Esse título ele precisa ser objetivo, mas ao mesmo tempo bem instrutivo, tá? Um cabeçalho, como eu falei anteriormente com vocês, a coluna indicadora, que são essas colunas, né? Que possa ser que uma tabela tenha mais de uma coluna, casa ou célula, que é cada uma, né? Seria cada uma das linhas. E a fonte, como eu também falei para vocês. Então, esse conjunto de informações, eles são fundamentais de comporem a sua tabela, tá? Então, ali, na hora de elaborar, na hora de fazer, por exemplo, para artigo, para relatório, tá? É fundamental que a gente tenha esses cuidados. Aqui, perguntas que às vezes aparecem. E é interessante porque na hora que a gente está ali recolhendo os dados, tem hora, né, que as coisas não vêm necessariamente
dentro de um script, dentro de um padrão, né? Há momentos que você está ali recolhendo informações e de repente tem uma informação que você não tem dado, né? Você não tem dado a respeito, por exemplo, daquele indivíduo. Então, isso obrigatoriamente eu não posso apresentar os outros dados que eu recolhi dele? Não, eu posso aproveitar, né? Depende muito ali do conjunto. E às vezes eu não tenho, não fica bom você tirar um indivíduo ali daquela sua amostra, né? Mas aí o que eu faço? Eu não tenho dados referentes a tudo dele. Vou deixar em branco. Então eu vou deixar em branco. Não, não é. Você deve colocar 3 pontos, tá? Isso é indicativo de que em relação àquele dado, para aquele indivíduo você não conseguiu recolher, tá? Não é decréscimo nenhum a sua pesquisa, depende muito, logicamente, de todo o conjunto, né? Isso é fundamental. Mas isso possa acontecer e você não vai inventar, né? E a maneira correta é colocar os 3 pontinhos, tá bom? Tá aí dentro daquelas regras que eu falei para vocês. Quando, porventura, você tem uma informação, né, um dado que você recolheu, e que tem dúvida quanto à exatidão daquilo que está ali, depende muito dentro do contexto, né? Você possa colocar um ponto de interrogação, porque aí você indica para a pessoa que aquilo dali, de alguma forma, você está subjugando que seja assim, né? Mas há margem à dúvida, por exemplo. E os lados direito e esquerdo, como eu falei com vocês, né, de uma tabela que seja de fato oficial, ela deve estar aberta como está aqui, como apareceu anteriormente, tá? Então, assim, só para a gente chamar a atenção, porque principalmente aqui a ausência de algum dado. É muito comum as pessoas virem e colocarem um 0, né? Ou deixar em branco. A Sara está entrando. Ei, Sara, bem-vinda. Então, é comum, às vezes, acontecer isso. E aí, a gente, diante de uma situação de não saber o que fazer, tem hora que a gente pode fazer errado. Então, a maneira oficial mesmo de se cumprir com esses dados é fazer essa representação, tá bom? Bem, aqui, né, eu quero só que vocês se recordem em relação ao que é necessário, faz parte de uma tabela, né? Chamando a atenção aqui, olhem, né? Quais são os dados que vocês lembram que sejam fundamentais? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo a Lu. Gente, uma coisa é clássica, né? A gente em sala de aula pede para vocês ficarem caladinhos e aqui a gente pede, por favor, participa. Bem, só para recordar, tá? A gente acabou de falar do título, das células, das colunas, da fonte, né? Então, são elementos básicos que fazem parte de uma tabela. E nós devemos, né, colocar nas casas ou células de uma tabela, é fundamental que a gente coloque ali uma única informação, quer seja um único número, ou às vezes você está referindo, por exemplo, sexo, masculino ou feminino. Coloque, você precisa, a cada linha, né, colocar uma única informação. Não adianta você querer vir com excessos, deixa eu mostrar. Não, seja objetivo, tá? Uma tabela precisa estar limpa visualmente, para ela de fato cumprir seu papel, tá bom? Aqui, essa é uma planilha, tá? Uma planilha de linhas, também feita, né, em computador, ou seja, através dos programas que nós temos. Ela é uma tabela que refere-se justamente ao que a gente está mexendo, né? Não sei se vocês se recordam, que isso realmente eu pego de acordo com o livro, né? É o mesmo esquema que a gente já vem apresentando em outras aulas. Daqui a pouco vai aparecer a tabela, vocês vão reconhecer, né? Lembra que 1375 indivíduos da espécie com o nome popular de bambural. Então,
é, de fato, aqui dados, né, a respeito de uma pesquisa, de um levantamento que nós estamos, na verdade, acompanhando ao longo desde o nosso primeiro dia aqui desse conteúdo da bioestatística, tá? Por quê? A partir do momento, por que eu estou apresentando, né, nesse momento, essa planilha? Porque a partir do momento, por exemplo, que você está agora ali com uma planilha, que você já sabe agora as referências básicas de se elaborar uma tabela, você irá, né, é a melhor maneira de você apresentar estes dados, né? Porque na hora que você pega assim, de repente você tá ali, você não consegue apresentar de uma maneira adequada. Então, nós vamos organizar esse material através da melhor maneira possível, né? De repente, você tem uma planilha bastante complexa, com várias informações, e agora você vai, de fato, né, inclusive ter a oportunidade ali de fazer soma, de inclusive identificar, porque, por exemplo, dentro, né, é muito dependente do objetivo, daquilo que você está pesquisando. Mas, por exemplo, de repente eu tenho ali informações que possam ser agrupadas, né? Eu recolhi, por exemplo, informação de várias espécies. Tá? Imagina, eu fui para o campo, estou ali fazendo uma consultoria, esqueci de pegar água hoje de novo. E agora eu vou apresentar os resultados, né? E aí eu apresento, por exemplo, eu tive ali, observei que tivemos várias espécies que estavam presentes naquele ambiente, mas a partir do momento que eu tenho ali as espécies, eu sei que eu posso agrupar algumas e falar que pertence a um determinado gênero, né? Ou que pertence a determinada família, enfim. A partir disso, você possa ali elaborar de uma maneira mais até objetiva, mais sintética, né? Para que o leitor realmente possa visualizar aquilo da melhor maneira possível, né? E é isso. Nesse exemplo da planilha que eu acabei de mostrar, relembrar a vocês, corresponde ao levantamento fitossociológico de uma área de Caatinga, né? E agora nós vamos ver como que eles conseguiram colocar aquela informação dentro de uma tabela, né? Fica muito mais fácil aqui. Ela me traz muito mais para a minha pessoa, que sou a leitora, né? Que estou visualizando esse material, fica muito mais fácil. Sem muitos detalhes, eu consigo, primeiro, verificar que esse autor ele fez uma pesquisa numa área determinada, que no caso aqui Caatinga, né? Consigo verificar facilmente que ele, no levantamento dele, ele conseguiu identificar 17 espécies diferentes, né? Consigo assim, ó, relativamente fácil, através dos números, né, que me saltam aos olhos, chamar a atenção aqui, ó, para as espécies que têm uma quantidade maior de indivíduos, olha, esse número daqui é bastante atrativo, me chama bastante atenção. Eu venho aqui, ó, e já consigo verificar que esses dois aqui também, ó, são também bastante expressivos dentro do conjunto, tá? Bem, e isso já ajuda, né? Já salta aos olhos. Então, eu já consigo aqui identificar as 3 espécies com seus, inclusive, respectivos nomes populares mais presentes nessa área. Né? A única coisa que aqui eu acrescentaria é colocar aqui no final a quantidade, né, total de indivíduos. Né, de uma maneira para trazer para o leitor que, olha, ele conseguiu identificar tantos, né, tantos mil indivíduos nessa determinada área, né? Algo que ele poderia ter feito e que iria enriquecer ainda mais. Importante aqui a informação da fonte, né, como a gente falou anteriormente. Então, assim, são esses os requisitos, essas características, tá? Das quais facilitam
para o leitor e facilita. Se este autor, né, tivesse que nos apresentar, ficaria muito mais fácil para ele, né? Imagine, isso aqui é uma tabela, já pensou se ele simplesmente, no texto, no parágrafo, ele até poderia citar de todas as que eu obtive, né, eu posso pontuar a partir de nome popular, né? A Bambural, a Malva e a Amanda Pulão foram as espécies que, né, possuem esse nome popular, que mais prevalentes nessa área. Ok. Mas eu imagino que você está ali na monografia. Aí a banca falou assim, ô fulano, achei super interessante, mas eu esperava que aí você encontrasse milhã também. Aí você fala assim, gente, eu acho que teve milhã, não sei. Aí você fica na dúvida. Por quê? Existe realmente milhã e que foi inclusive encontrada, olha, com uma quantidade, seria aqui a quarta, né? Mas se você só escrever, ao meio a tantas, possa ser que você ou se esqueceria, ou ia falar assim, não teve, eu só não sei direito a quantidade, aí eu não sei se teve muito, se teve pouco, se ficou lá por último, né? Então, a maneira como você apresenta isso através da tabela te ajuda também a respostas das quais eventualmente você não esteja ali preparado, né? O que é muito importante, porque normalmente para a gente que está apresentando, você não faz ideia das perguntas que possam aparecer, né? E nessa situação ali de defesa de tese, apresentação em defesa de monografia, né? Logicamente que ainda tem aquele fator nervosismo que naturalmente, até olhando, às vezes a gente ainda, né? Fica ali meio nervoso, vocês imaginam. Então, isso também é outro fator que colabora muito nesse sentido. Bem, e aqui que a gente vai observar que a partir do momento que você tem, né, como apresentar uma tabela, você também tem como apresentar esses dados através de gráficos. Parece que tem alguma coisa, não preciso com o meu olho. Também pode apresentar através de gráficos, né? Não, professora, que bonitinho, não, achei lindo. Olha esse daqui, que legal. Não, bonitinho, ainda posso, né, colocar uma cor, alguma coisa. Gente, a apresentação de dados, você tem que ter muito cuidado, né? Tem que verificar o seguinte, olha, precisa ser bem feito, precisa ser objetivo, precisa ser claro. Não é uma questão de ter frufru, ter enfeitezinho, não. Ele tem que cumprir o proposto. Isso que é importante. E outra, não adianta eu achar que é bonitinho uma apresentação, se eventualmente os dados que eu tenho ali, eles, muitas das vezes, ele possa não comportar com um tipo de apresentação gráfica, tá? Como eu, porventura, posso achar que seja interessante. Então, isso também é muito importante, é isso que nós vamos apresentar aqui hoje. Tá? Existem diferentes tipos de gráficos, sim, e a gente tem que ter cuidado e critério na escolha deles. Não serve todos os tipos de gráficos para todos os dados que nós dispomos, não, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque um gráfico mal colocado, né? Ele possa, ao invés de te ajudar, ele até mesmo te derrubar. Né? Então, esses cuidados a gente tem que ter. Eu até coloquei aqui um exemplo de uma situação que vocês vão ver mais à frente, que é um exemplo do que normalmente a gente também deve evitar, que existem algumas coisas, entre aspas, que seriam errinhos, né? E que a gente tem que ter cuidado ali na hora da elaboração. Hoje em dia, lógico, tudo muito fácil nesse sentido, porque nós temos aí os recursos dos programas, né? Planilha de Excel, onde eu coloco ali, jogo os dados e solicito um determinado gráfico, aparece para mim, né? Só que eu tenho que saber como que eu vou trabalhar com isso, tá bom?
Então, fica uma coisa fácil de ser apresentada e, logicamente, que fica bonito. Ele acaba sendo uma figura, né, ali do seu trabalho, da sua apresentação, tá? Bem, este é um gráfico que muito atende à tabela, né? A essa tabela daqui, ó, tá? O que o autor fez? Ele pegou essas informações, né? E elaborou aqui um gráfico. Tá aqui o título, né? Levantamento fitossociológico de espécies encontradas numa área de Caatinga. Ele apresenta aqui um gráfico de barra, como vocês vão ver daqui a pouco, porque eu vou mostrar a vocês, né? Onde ele coloca as espécies encontradas e a quantidade de indivíduos observados para cada espécie, né? Então, reparem vocês que da mesma forma aqui, ó, e eu facilmente destaquei quais que eram as 3 espécies mais presentes, aqui na parte gráfica, da mesma forma, eu consigo identificar também, olha, bambural, malva e manda-pulão. Tá? Da mesma forma que lá a quarta, que é a ameliã, né, que eu chamei a atenção para vocês aquela hora, por exemplo que eu dei, a ela aqui, né? Ah, nossa professora, mas aqui me chama atenção. Olha aqui, a sabiá, né? Ela não teve quase nada, Ela deve ter tido um, né? No muito, não muito além disso, porque que ela esteve presente, deve que ela nem constaria, né? Esse nome popular aqui. Mas a quantidade foi pouca. Até por curiosidade, deixa eu voltar aqui para ver. Sabiá, cadê? Sabiá, aqui. Um único exemplar. Foi de fato a espécie, né? Onde foi observado um exemplar, pois foi a menos observada. Então, reparem vocês, e é isso que é muito importante, que o gráfico reflita claramente as informações que eu tenho contido numa tabela, que estavam ali guardadas dentro de uma planilha. Tá? Eu não poderia tirar conclusões diferentes do que aquelas mesmas. Aí aí no conjunto são fáceis, né? De serem observadas, de serem identificadas. Que essa é a proposta básica de um gráfico, né? A demonstração fácil, clara e precisa das informações às quais você quer repassar para o leitor. Como eu falei com vocês, né? A gente tem que ter muito critério na escolha de um gráfico. Não existe necessariamente assim, usa sempre esse gráfico que sempre você estará sempre certo. Não, né? Depende dos dados que você coletou, depende daquilo que você quer apresentar, né? Eventualmente, tem informações que eu posso apresentar demais, né? Utilizando, tendo como escolha, elemento escolha, mais de um tipo gráfico, né? Mas às vezes existem algumas características que ele me direciona, me mostra que se eu escolher determinado gráfico, eu estarei muito mais bem servido em termos dessa apresentação, né? E, de fato, existem algumas que eu não poderia utilizar de forma alguma, que às vezes os dados que eu tenho não me permitem apresentar por um determinado tipo gráfico, tá? Então, a gente tem que ter justamente cuidado em relação a isso. Aqui eu peço para vocês justamente fazerem essa prática em relação a trabalhar-se com uma tabela, né? É muito clássico e isso a gente vê claramente no dia a dia de sala de aula. Sabe quando a gente coloca, por exemplo, uma questão em prova, contendo uma tabela, contendo um gráfico, às vezes os meninos mal recebem a prova. Vocês olham assim e falam assim, professor, que prova difícil. Por quê? Que tem gráfico, né, professora? Que tem tabela, né? Então, assim, por isso que também é muito importante que a gente acabe com esse estigma. Então, aqui, utilizando as informações da tabela 1, que é o levantamento fitossociológico de uma área de Caatinga, peço para vocês indicarem quantas espécies foram identificadas e qual o total de plantas contadas.
né? Bem, aqui eu coloco, igual a gente já até trabalhou, que o meu grande detalhe aqui é chamar a atenção para vocês em relação, inclusive, a essa leitura, né? Aí, lógico, não vou aqui estender, e sei que também, né? Só chama a atenção aí de vocês, né? Não deixem depois ali, na hora que você estiver quieto em casa, né? Dá uma olhada, pegue, né? Ver se realmente você identificaria fácil, né? Você, em termos ali, igual essa somatória, vale, vou somar tudo? Não, vale a pena, tá? Porque aí você percebe se realmente está fazendo tudo certinho. O que eu chamo a atenção aqui, ó, que logo de cara, né, eu até tinha falado com vocês, logo de cara eu consigo perceber que esse autor conseguiu identificar 17 espécies diferentes, né? E o número total de indivíduos que ele obteve, aí sim eu tenho que fazer uma somatória de cada um. Até eu falei com vocês, eu, em termos desse autor, acrescentaria aqui mais uma célula e colocaria a quantidade total, tá? Mas aqui é porque justamente a gente trabalha para depois pegar, né, para vocês trabalharem com a tabela, identificarem para a gente qual que é a quantidade total desses indivíduos. É literalmente fazer a somatória de toda essa última coluna, né? Oh, perdão. É a somatória de todos os dados que estão nessa última coluna, que, porventura, corresponde a 2005 indivíduos, tá? E ainda utilizando as informações da tabela 1, identifique as 3 espécies que têm mais indivíduos da amostra estudada, que foi justamente o que eu fiz com vocês, né? Chamando atenção, não só aqui na tabela, como inclusive contrastando com o gráfico, né? Já dei aqui que realmente, né? Que é o bambu hau, até já que estava fazendo assim, eu coloquei porque não sei se vocês necessariamente reconhecem, né, esses nomes populares e qual planta que se trata. Então, inclusive aqui coloquei para vocês que é um exercício até mesmo de conhecimento em relação a isso, né? Então, o bambu hau com 1374, o manda-pulão com 249 e a malva com 135, né? Então, a gente consegue elencar ali facilmente quais que são as 3, né, mais prevalentes. Aqui foi o que eu também tinha chamado a atenção de vocês, que essa mesma resposta possa ser obtida analisando se a figura 1, a figura 4, né, que aqui no livro, né, nesse acompanhamento do raciocínio ali do autor, que essa figura 4 corresponde ao gráfico que ele fez para nos mostrar a partir daquela tabela, né? Então, é aquilo que eu comentei com vocês. É absolutamente necessário que todas as informações que eu obtenho através, né, se for do mesmo assunto, de uma tabela, e seja também representada adequadamente através de uma estrutura gráfica. Aí você pode falar assim, nossa, Luciana, mas isso é óbvio. É interessante, gente, porque são detalhes que, às vezes, na hora de apresentação, na hora que tá ali apresentando, você vai falar assim, ai, fulano, olha só que coisa estranha. Volta lá no seu slide anterior. Olha a somatória. Imagina, somando 10. Agora, vai para o slide. Olha o seu gráfico. Aí tá indicando 9. Tá? Então, assim, o que eu tô falando aqui, eu tenho certeza. E aí você fala assim, mas é óbvio. É óbvio. Mas cuidado na hora de apresentação. Cuidado ali na elaboração e apresentação. Porque tem hora que escapam para a gente alguns errinhos. E eles são muito gritantes, né? E normalmente isso chama a atenção de quem está ali na banca, né? Aquilo ali, do leitor em si. Não precisa ser só a banca, não. Do leitor em si. Às vezes você consegue perceber que existe alguma coisa que não faz sentido. Alguma coisa ali tá errada, tá? Então vale a pena. Alô, Oi, pode falar, Ezequias?
E vocês têm um olho bom, viu? Nossa, Deus do céu. É interessante, eu acho, eu tô falando isso, Ezequias, não é olho bom, não. É olho bom, É, sim. não, e vou ser muito sincera, errinhos acontece, isso acontece com todos nós, né? A gente está aqui falando, eu estou falando, não significa, por exemplo, que eu também não possa cair nessas mesmas armadilhas. O que eu acho que vocês têm que ter cuidado, e eu acho muito que essa nossa disciplina, ela eu enxergo muito isso, vou te ser muito sincera. Eu enxergo muito várias coisas que eu tenho aqui, que é conteúdo, eu enxergo de experiências que eu já tive, em termos de estar na banca, ou mesmo enquanto aluna, enquanto ouvinte, né? Porque também tem uma coisa, a gente também aprende muito como ouvinte. E ouvinte de ali, né, de apresentação de monografia, apresentação de tese. Gente, na hora que vocês tiverem oportunidade, porque agora nada tá presencial, né? Então, infelizmente. Mas na hora que a vida voltar ao normal, tentem acompanhar defesa de mestrado e doutorado. Fiquem ali como ouvinte. Por que eu falo disso? Porque você vai ver, e aí, em relação ao que você falou, que a gente tem olho clínico, Ezequias não é ter olho clínico. Vocês teriam o mesmo olhar clínico, sabe o que é? É que na hora que você está aqui, tem coisa que te chama atenção. Então, tem hora, inclusive, que você pode viajar. A pessoa está ali te apresentando, você está olhando para ela e você está viajando. Imaginando assim, nossa, amanhã eu tenho que ir lá no supermercado. Nossa, tá faltando açúcar lá em casa. Mas na hora que você bate o olho ali, você viu Falta uma só entalou. coisinha, você fala assim, gente, uai, fulano. Aí você acorda, fulano. Então, estou falando com vocês, porque esse olhar clínico, Ezequias, vocês também têm. Basta, é a posição que você está. Então, no dia, por isso que eu falo, se vocês puderem estar ali numa apresentação, esteja, porque você vai perceber que você vai ter esse olhar clínico. Tem hora que você vai viajar, você está ali apresentando, você até viaja, mas na hora que apareceu alguma coisa de sentido, na hora que tem um errinho ali, você identifica no ato. E aí, nesse caso, às vezes, obviamente, você está ali como ouvinte, eu não fala nada, você está ali realmente como ouvinte, mas você vai perceber, alguém vai levantar essa hipótese. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado, sim, porque existem alguns elementos da apresentação que ele salta aos olhos. E que, para quem está, né? E aí você fala o seguinte, uai, professora, porque se não tiver errinho nenhum, a pessoa depois, ela tende a falar assim, uai, fulano, parabéns, foi ótimo, não encontrei nenhum errinho, sabe? Na minha época, o meu orientador, ele recebia, né? Ele sempre fazia isso como um exercício que é muito importante. Ele chegava, né? Imagina, eu ali na peleja, fazendo o meu experimento, escrevendo alguma coisa. Aí chegava para ele os exemplares, né? Que ele ia participar da banca de uma pessoa. Aí ele me chamava, vem cá, senta aqui. Aí ele fazia isso, não tinha lido nada. Aí ele começava a folhear. Aí ele fazia aqui, aqui, aquilo outro. Ou seja, nem leu, ainda não leu. Mas o que ele ia? Nos detalhezinhos que estava saltando aos olhos. Então, a partir dali, ele já criava uma expectativa daquilo que ele ia ler. Se tinham muitas coisinhas assim chamativas, igual tabela, gráfico, são coisas que são muito importantes e que te ajudam demais. Mas pequenas situações que não batem, ele já vê assim, fala assim, ó, esse daqui tá bom não. Vou ler, vou ler em casa,
né? Que aí eu vou ter cuidado, vou ler com atenção. E é interessante que quanto mais errinho, mais entusiasmo a pessoa agora vai ter de ler para ver nos pormenores o que está escrito. Porque te chama a atenção, tipo assim, esse aqui não teve cuidado. Esse daqui, a condução dele não foi adequada. Mas se você pegar, assim, nossa, ó, bem feito. Olha que dados interessantes, né? Porque um gráfico, ele te chama a atenção. Nossa, que legal. Nossa, não é que ele conseguiu isso? Olha a quantidade de exemplares que ele trabalhou. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e que eu acho que essa bioestatística, ela ajuda muito, e ela é muito importante, porque você consegue enriquecer muito sua monografia. Você consegue trabalhar muito com isso. E não só a monografia também, não. Lá na frente, num relatório de pesquisa, né, no seu relatório ali de consultoria, pequenos detalhes que ajudam, tá? Então, assim, lembrem disso e percebam, só finalizando, não é porque a gente tem o olhar clínico, não. É porque isso salta aos olhos e vocês também vão ter esse olhar clínico. Com certeza, isso é coisa assim, é igual essa lâmpadazinha aqui, né? Ela se acende, ela aparece muito mais do que qualquer outra coisa, né? E é muito clássico isso. E a partir, um trabalho bem apresentado, ele já te dá um preconceito de que aquele trabalho foi bem feito. Então, você já começa a leitura assim com carinho. Assim, nossa, esse indivíduo, né? E com aquela situação assim, realmente essa pessoa ela trabalhou. Se tiver de qualquer forma, erros gritantes ali naquela apresentação, você fala assim, não, vou ter que ter muito cuidado, porque aqui está muito cheio de erro, inclusive conceitual. Então, ele pega. Enfim, como a gente estava falando, existem vários tipos, e justamente isso, você vai tentar escolher aquilo que melhor seja, né, adaptado às suas informações. Como eu também falei com vocês, não é interessante você, deixa eu escolher esse gráfico, porque aqui eu vou poder colocar várias informações num gráfico só. Vai ser muito mais fácil, né? Já pensou? De repente aproveito um trabalho só de jogar os dados ali. Não, cuidado. Essa questão vale mais você fazer 2, 3 objetivos e limpos do que uma coisa muito suntuosa, onde você bate o olho e não consegue as informações necessárias. Eu vou apresentar aqui vocês. Não significa, né, que a parte gráfica seja exclusivamente só do que eu vou apresentar. A gente escolhe aqui para elencar aqueles que sejam mais comuns, principalmente ali no nosso dia a dia, tá? E chamando a atenção para vocês de alguns aspectos da apresentação e elaboração deles, tá bom? Que é o gráfico de barras. Aí nós temos o gráfico de barras tanto vertical como, obviamente, horizontal também. Tá? Isso você, em termos de escolha daquilo que eventualmente você acha que vai ficar até mais limpo, mas em termos de apresentação. Então, esse gráfico de barras, né, muito utilizado, se a gente perceber, é um dos mais utilizados, até mesmo ali na hora de apresentação de uma pesquisa, dentro de um artigo científico, né? Bem, ele tem a característica, né? Porque a altura das barras, realmente elas vão ser indicativas da frequência. Então, você tem a observação disso de uma maneira relativamente fácil, né? Se ele foi realmente bem desenhado, você consegue ali elencar isso, né? Existe um espaço entre as barras, tá? Mas não, é porque vocês vão ver, tem um outro tipo de gráfico que tem barra também, que não é assim, tá? Que é subsequente. Então, o gráfico de barra, ele tem esse espaço. Eu até chamo a atenção de vocês, deixa eu ver, eu acho que é aqui, ó. Isso, olhem. Nesses gráficos de barras, existe uma padronização mesmo estética. Esse espaço entre uma barra e outra, ele tem, obviamente, tem que ter a mesma distância, né?
Aqui na elaboração, a largura deles tem que ser a mesma, tá? Então, assim, esse cuidado, esse detalhe, que são, obviamente, situações fundamentais, né? Você precisa de ter uma escala e cuidado na escolha dessa escala, né? E essas observações que dão detalhes. Existem, às vezes, uns gráficos que eu vou falar com vocês, que eu não sei da onde que a pessoa conseguiu, né? Ela não percebe que a escala dela está diferente. Então, aí ela leva o leitor a leituras completamente erradas, tá? A vantagem desse gráfico de barra é que realmente ele é fácil para você comparar. Olha, eu consigo aqui, número de nascimentos nos hospitais. Eu consigo ver facilmente que o hospital A teve uma quantidade muito maior de crianças que nasceram, né, nele. Aqui, em detrimento do hospital C, olha, eu consigo ver aqui que existe uma crescente de fato, né? Foi fácil, tá limpo, né? O objetivo aqui foi alcançado. Tem desvantagem? Tem. Todos os gráficos têm vantagens e desvantagens, né? Ele aqui, você tem que trabalhar com informações simples. Há coisas mais complexas, mais laboriosas, o gráfico de barras não é interessante você usar, não, tá? Porque ele não consegue passar direito aquilo que era importante, aquilo que é interessante para o leitor. Então, gráfico de barras, muito bom de ser utilizado, vantajoso, porque ele é simples de leitura, né? É só ter realmente cuidado em relação à elaboração dele, a confecção gráfica mesmo, né? Propriamente dita dele. Aqui, dando para vocês exemplos, tá, gente? Busquei aqui, independente do que se trata, né? Porque aqui o objetivo é a visualização aqui desses gráficos, tá? Vocês reparem que aqui também consigo visualizar, tem toda uma escala que se manteve de fato, né? E eu tenho aqui, eu consigo verificar as áreas através, né, da quilometragem das regiões fisiográficas do Brasil em 1966. Então, consigo verificar que a região norte, olha, ela realmente tinha uma área bastante expressiva e bem superior a todas as demais áreas, né? Ela ganha em segundo da região centro-oeste. Então, eu consigo verificar aqui, é fácil e bem visível, né? E é uma informação relativamente fácil de ser repassada. Aqui eu dei um exemplo de barra horizontal, que eventualmente também possa vir ser interessante, né, na sua elaboração. O que também dá, até para aqui para a gente, uma possibilidade de leitura, né, inclusive aqui bastante, até mesmo gradual, em relação ao que se apresenta, que é essa taxa de mortalidade infantil por região, né, então a gente consegue fazer uma leitura fácil aqui, né, a maneira como esse autor apresentou para a gente os dados, que inclusive foi o IBGE, não é à toa, né? Ou seja, é interessante isso, né? Reparem que a maneira e a forma como às vezes se escolhe, ela facilita muito ali a leitura. Poderia também ser uma barra vertical, né? Gráfico de barra vertical. Nós também conseguiríamos ver muito essa leitura, tá? Mas uma informação também simples de ser repassada. Gráfico de barras agrupadas, olhem só. O que é interessante, né? Eu chamo a atenção de vocês que aqui no caso, olha, eu tenho aqui diferentes, né? Diferentes cidades ali, né? Então, eu tenho a região do Porto, Lisboa, Leiria e Faro, né? E ele fazendo aqui a comparação de temperaturas nessas localidades. Temperatura mínima, média e máxima. Então, reparem que eu consigo aqui ter, primeiro, em diferentes localidades e informações sobre temperatura, inclusive mais de uma informação, porque eu estou falando da temperatura mínima, média e máxima. Então, eu tenho uma possibilidade de apresentar algo com um pouco mais de conteúdo e ao mesmo tempo comparando, né? É interessante porque aqui no caso se faz
absolutamente necessário a legenda, né? Para que assim eu consiga identificar, olha, todas essas barras, né? Em laranja Alô. correspondem às maiores temperaturas. Diga, Ezequias. Pode Olha, eu falar. acredito que esse gráfico poderia ficar um pouco melhor. Pode. Que, tipo assim, variar entre o claro e o escuro para as temperaturas e cores diferentes para cada cidade, Boa. Poderia, sim. Até né? eles usam isso que você fala, Ezequias. Porque à primeira vista parece que o verde é uma cidade, azul é outra cidade e o laranja é outra. E Mas não é a outra, proposta. não é a proposta. E outra coisa que você chamou a atenção. Eventualmente, igual você falou, cores claras, escuras, você também pode fazer jogo aqui. Por exemplo, essa temperatura mínima, né? Você poderia colocar uma cor, às vezes, mais acinzentada. Enfim, chamar a atenção em termos de cor com aquilo que você está querendo mostrar, né? Isso. Cores mais quentes, mais intensas, né, que representam mais. Você pode até fazer esse jogo que você está mencionando aí, né? A coloração, aí permite. Ajuda e seria muito interessante nesse sentido. Bem colocado, Ezequias. Ou seja, na hora de elaborar, você também possa parar e pensar, né, nesse jogo de uma apresentação de ficar bonito, de ser visível, interessante, mas que até mesmo nesse sentido a própria a coloração possa ser um indicativo daquilo que ele já representa, né? Isso não substitui de forma alguma a necessidade da legenda, isso é fundamental, mas você já faria uma jogadinha ali, né? Até mesmo visual com o leitor, o que é ótima observação e seria muito bem aceito ali, né? É isso mesmo. É que no caso, as barras agrupadas, elas têm, para cada valor da variável, aparece um grupo de barras, né? Então você tem sempre um conjunto, né? Porque ela é um conjunto, elas são agrupadas, né? Isso é necessário. Qual que é a vantagem? Permite comparar diferentes grupos de dados para os mesmos valores, né? Da variável. Tem desvantagem? Tem. Não pode ser utilizada para variáveis que apresentam muitas modalidades, igual aqui. É uma variável que tem mínima, média e máxima. Ah, eu estou avaliando aqui deixa eu ver, a faixa etária de indivíduos. Então, tem indivíduos que vão de 0 a 5, indivíduos de 5 a 10. Imagina, eu avaliando até os 50 anos. Então, você tem que ter cuidado, você tem que fazer ali a observação de que não adianta você querer comparar excessos, que ao invés de ajudar, você prejudica. Você tem que ter esse feeling, né? De observar a sua proposta, que é muito bom eu bater o olho e conseguir ali já, né, tirar algumas informações até comparativas, mas ao mesmo tempo, todo excesso, ao invés de ajudar ele, prejudica, né? Coloco essa outra, né? Da mesma forma, de repente poderiam ter feito essa jogadinha em termos de coloração, tá? Que você mencionou, Ezequias. Mas aqui só para exemplos mesmo, para vocês terem uma noção. Né? Então, aqui, produção de grão de fazenda, tá? Em toneladas no ano de 2010, mostrando arroz, feijão e milho nos 4 semestres, né? Aqui, na verdade, semestre. Até eu acho que também tem um errinho aqui, né? Dessa semana. Olhem, primeira semana, porque semestre só tem 2 semestres no ano. Então, deve ser primeira, segunda e terceira e quarta semanas. Ou seja, mais um cuidadozinho aqui, né? Porque coloca assim, você pode fazer uma leitura errônea, né? Então, é interessante. Ou seja, reparem que aqui eu realmente fui pegando ali da internet e tentando pegar, inclusive, que pudessem fazer valer assuntos pertinentes à biologia, né? Mas, reparem, existem errinhos, né? Ou tendenciosos que possam te levar a erro. Então,
Tá vendo? Como que não precisa você querer achar muito errinho que naturalmente a gente acha, né? Gráfico de linhas, olhem aqui. Tenho certeza que todos vocês já visualizaram aí um gráfico de linhas já nos artigos científicos, né? Tendem a ter muito dessa elaboração. Então, vocês observam aqui, só coloquei 2 exemplos para vocês, né? Igual aqui, a audiências nos canais em uma semana. Então, eu consigo ver aqui segunda a domingo. Então, tem uma comparação ao longo da semana. E tem aqui a audiência em milhares, né? E a observação das diferentes, por exemplo, diferentes diferentes canais, né? Então eu consigo, olha, consigo até verificar, gente, eu nem sei qual que é, né? Mas essa TVI aqui, ó, que esse laranja, olha, ela tem uma boa audiência, né? Segunda e terça-feira até tá relativamente fraco, mas olha, como depois ela sobe bastante, mantém-se realmente no patamar de audiência. Essa daqui, tadinha, olha, RTP2, esse canal aqui, ele tem pouca audiência, nossa. Ou seja, a gente facilmente, você não sabe do que se trata, né? Igual aqui, são aleatórios, mas você já consegue verificar ali informações fáceis, uma leitura fácil, né? Um acompanhamento fácil. Aqui, a distribuição da população brasileira de 1980 até 2010. Então, você tem aqui, né, essa observação. E aqui, consigo verificar, tanto na região urbana quanto na região rural. Então, eu consigo perceber que houve, né, a distribuição da população brasileira, principalmente no ambiente urbano, né, que se manteve, ele teve uma elevação e manteve-se alto, e que a região rural, ela perdeu, né, população, né, ou seja, provavelmente as pessoas saíram do ambiente rural e foram para a área urbana ao longo do tempo, tendo hoje, na época de 2010, uma quantidade relativamente bem, né, bem baixa quando comparado à região urbana. Então, assim, você consegue fazer referências fáceis. São formadas por linhas, obviamente, que é um gráfico de linhas. No eixo horizontal está a variável tempo, que é isso que a gente tem, né? Permitem vários tipos de comparações, ou seja, eu tenho aqui, reparem, no único gráfico, eles nos apresentaram uma variação ao longo de uma semana, de segunda a domingo, né? Aqui, ao longo do tempo, né? Permite estudar a variação na variável de tempo de uma maneira fácil. Agora, qual que é a desvantagem? Reparem que todas têm vantagens e desvantagens. Não permite identificar facilmente a continuidade da variação. Você chega aqui, ó, você tem uma noção, né? Mas você não tem necessariamente muitos dados ali. Você faz mais uma leitura falada do que necessariamente tanto numérica, assim, né? Você ainda fica, às vezes, com uma lacuna. Você sabe que é para mais, mas às vezes você não tem aquela precisão, né? Ao passo que, se fosse de outras vias, você talvez tivesse mais precisão ali gráfica, tá? Outras palavras, e é justamente esse o objetivo nosso aqui, né? A gente apresenta para vocês eventualmente perceberem que tem vantagens e desvantagens, que não existe, ninguém está aqui falando que você obrigatoriamente vai ter que escolher um único tipo gráfico, né? Mas que você possa avaliar o que aquele tipo tem mais de vantagem, que seja mais vantajoso para você diante dos dados que você está ofertando, e que aquela desvantagem ela fica bem secundária, porque desvantagens todas têm, mas vantagens todas também possuem. Então é essa leitura que você precisa de fazer. Você vai analisar qual que é o melhor, o seu ganho, né, em escolher um em detrimento do outro. Coloquei aqui para vocês perceberem o que são os elementos básicos, né, desse gráfico de linha. Também é muito comum, às vezes, a gente mostrar os pontozinhos, né? A união
Isso às vezes até ajuda em termos da leitura. É muito importante sempre, né, a distância, a escala tem que ser sempre a mesma, né? Eu já falei isso com vocês. Isso nos gráficos é fundamental, tá bom? E um outro exemplo, né? Níveis de poluição durante as chuvas. Então, eu consigo verificar aqui poluição e chuva. Então, olha, a poluição tá aqui, essa linha. De repente, ela aumentou. Eu tenho um grau de poluição maior em uma época que eu tenho uma menor quantidade de chuva. Na hora que eu tenho uma maior quantidade de chuva, eu percebo que o nível de poluição aferido, ele diminui. Então, eu consigo aqui facilmente fazer essa leitura, né? Então, assim, tem a ver, logicamente, você pode fazer isso no acompanhamento, se a gente perceber, olha, inicialmente, né? Aqui eu tinha um bom nível de poluição, ele se manteve, se mesmo diminuindo um pouquinho, mas manteve-se alto. Mas na hora que vieram as primeiras chuvas, olha, teve inclusive igualou aqui, né? Ou seja, você consegue ali fazer uma avaliação. Nesse caso, você tem informação tanto do nível de poluição quanto da quantidade, né, de chuva diária. Então, você consegue fazer um comparativo aqui muito interessante, né? Então, e talvez atenda muito bem a algumas situações de pesquisa, né, que vocês possam vir a fazer aí no dia a dia profissional de vocês, né? Pictograma. É muito interessante a gente colocar isso, né? Mostrar isso para vocês, ó, porque tem o pictograma, na verdade, ele faz parte, né? Ele é um exemplo de um infográfico. Vou mostrar e falar isso com vocês. Mas deixa eu apresentar aqui que eu quero mostrar as vantagens e desvantagens, tá? Primeiro, olhem só, né? Esse pictograma. O que ele está me mostrando? A distribuição de alunos por turma. Eu consigo verificar que na faixa de 14 anos, olha, cada bonequinho aqui significam 4 rapazes. Na faixa de 14 anos, eu tenho 8 rapazes, né? E 4 moças, praticamente 6, né? Parece que ele quis me dar uma noção de metade. Aos 15 anos, 5, 20 rapazes e 16 moças. Bem, então eu faço uma leitura. É chamativo, concordam? É chamativo, tá até trabalhando ali com cores, tem desenho. E só de bater o olho, eu vejo faixa etária, distribuição de sexo, bonequinho representando os rapazes, aqui com vestidinho representando as moças, enfim. Pictograma é chamativo. Eu leio e já faço uma leitura, às vezes eu nem necessariamente, nem poderia falar, nem sei de onde que é isso, mas eu estou percebendo que com 14 anos tem muito mais homem do que mulher. Com 15 anos também tem mais homem do que mulher. Enfim, você consegue fazer uma referência. Que de fato, no pictograma, os dados são representados por símbolos, né? Ligados a um objeto de estudo. Então, vocês vão ver, tem algumas situações, e mesmo porque não é só em pesquisa, não. Nós temos vários exemplos de pictogramas na nossa vida cotidiana, né? Que é a partir do símbolo a gente faz uma leitura. É interessante? É fácil. Porque você, inclusive, às vezes consegue universalizar uma informação, tá? Através da parte gráfica, através da parte do desenho, né? Tem a vantagem, porque ele é atrativo, ele chama a atenção, né, das pessoas, tem um grande impacto visual, de fato. Então, a pessoa bate o olho assim. Agora, tem a sua desvantagem? Sim, todas têm. Tem pouca informação, né? Pouca precisão. Tanto é que eu cheguei aqui e falei assim, ó, deve ser... Aqui eu tenho um total de 4, aqui parece que eu tenho a metade. Parece. Se é de fato, fica a dúvida, né? Então não é preciso. Então depende muito do tipo de informação que você quer repassar, né? Será que vale a pena? Tem situações que valem a pena, né?
deixar uma margem de precisão, porque o seu objetivo central não é, às vezes, dar precisão, mas é chamar a atenção, é atingir um determinado público, né? Eu até coloco aqui porque, como eu falei, o pictograma é um exemplo de infográfico, né? Que o próprio nome sugere, que é o gráfico de informações, uma representação visual, tá? Então, eu até coloquei aqui que é um template infográfico, existem vários templates, né? Mas só para mostrar a vocês que, de repente, vale a pena, é criativo, é chamativo, né? Cabe, você às vezes consegue colocar. Deixa eu ver aqui, alguém tá querendo entrar agora. Deixa eu ver aqui. Descartar tinta. Nem lembro de que. Ah, eu acho que já. Vocês já entenderam? Já entrou. Então tá ótimo. Eu saí sem querer, Lu, desculpa. Ah, então. Não, sem problema, Ezequias. É porque só eu pensei que a pessoa estava aguardando, não tem problema nenhum. Então, aqui, né? Possa ser uma boa situação de você trabalhar, né? Isso chama atenção, às vezes, até mesmo em situações em que você quer passar uma informação, vale para nós biólogos? Vale. Por exemplo, você às vezes está fazendo um trabalho em que até mesmo inicialmente você tem que trabalhar com determinado público, né? Chamar a atenção daquele determinado público para algumas características, até mesmo, por exemplo, situações preventivas, né? Então, eu posso utilizar esse template infográfico para passar informações. Logicamente, não adianta eu carregar de texto, né? Quanto mais objetivo, melhor. Mas eu chamo a atenção, eu passo informação, né? Lembra muito até mesmo utilizado em cartilhas. A gente, dentro da biologia, às vezes a gente tem até proposta, né, de elaboração de cartilhas em alguns projetos que a gente realiza, que é muito utilizando o infográfico, né? E que ele atende muito bem, porque tem hora que é importante você atender, chamar a atenção do leitor. Porque, caso contrário, se você der uma coisa sonsa, né? Que de repente a pessoa vai olhar assim: não, eu vou ter que ler isso tudo? Ai, que preguiça. Tá bom, depois eu leio. Né? Então, se você colocar uma coisa chamativa, não, que coisa bonita, não, que legal. Olha, aí ela começa a ver algumas pequenas informações, ela acaba lendo, né? Que está ali associada a uma imagem, a uma representação, chama a atenção dela. Então, isso é muito importante, né? Para a gente, muito bem aplicado para a gente dentro da biologia, né? A gente trabalha muito ali, por exemplo, meninas que a gente está na educação ambiental, né? Às vezes eu posso utilizar de um infográfico para fazer um trabalho super legal, super bacana com uma determinada comunidade, né? Então, muito bem-vindo nesse sentido. Não gravou o que eu queria, não? O pictograma deve, por si só, né, sem o auxílio de textos, representar o que você quer colocar ali, de fato, né? Não passou tudo, não. Tem um pictograma bonito que eu peguei aqui. Fico devendo essa imagem para vocês, gente. Só coloquei aqui em termos de exemplos, né? Por exemplo, quando a gente está ali viajando e percebe placas, né, que venham com esse sinal, a gente sabe que a gente está chegando perto de uma lanchonete, de um restaurante, né? Bem, se eu vejo que aqui possa ter bebida, né? Enfim, são informações que através de uma questão mesmo de desenho, ela te passa uma mensagem, né? Igual que a gente está ali, previsão de tempo, você pega aí no celular, né? Posso não me falar nada. Dá para assim, nossa, vai chover e ainda vai ter trovoada, né? Então, assim, são situações que você faz a leitura. E aqui eu até coloquei para vocês, porque essas são situações muito utilizadas, né? Placas, onde eles utilizam do pictograma. Aqui é o indicativo, independente da pessoa ler, né? A escrita em si, ela consegue ser chamativo para ela de que ali é um local onde tem telefone disponível, né? Hoje em dia não, mas na minha época, gente, isso daí, inclusive para a gente poder namorar, era o must, né? Porque a gente namorava isso. A
pegando as fichinhas, jogando a fichinha ali do orelhão para poder conversar. Porque na hora que você está namorando, você tem muita conversa, né? Entusiasmo, amor, você fica, desliga, não, você desliga, não, você desliga, né? Hoje em dia não, hoje em dia a maioria das pessoas tem ali o celular, ligam, estão andando, estão ligando, mas antes pra gente essa indicação, esse pictograma aqui era tudo na vida, viu? E a gente ainda ficava uma fila e reclamando daquele que estava namorando e custando a largar o telefone ali pra gente, né? Então, essa informação, tá? É interessante? É. Obviamente, ele não atende a todas as demandas. Tem algumas situações que você não consegue, através de um pictograma, obviamente, demonstrar aquilo que você precisa, né? Mas ela é uma boa opção ali em algumas situações, tá? Aqui para vocês verem. Aqui ele está querendo, eu consigo verificar, né, que na Europa, olha, tem uma quantidade muito maior de alunos, né, quando comparada à Ásia e Oceania. Eu consigo fazer essa leitura. Mas se você observar, você chega aqui na América, será que se esse daqui é 4, isso daqui deve ser 1, né? Mas se você fizer, fica com essa dúvida, deve ser. Você não tem exatidão, você não tem precisão, né? Aqui, a cor que os alunos mais preferem. Reparem, na verdade aqui, mal me interessa o número que está aqui embaixo, né? Eu já consigo perceber de cara que é a cor que os alunos mais preferem é o azul, né? Então, já me dá essa informação fácil, né? E aqui, um pictograma mesmo de utilidade pública, que é chamar a atenção para a pessoa que, por gentileza, utilize, né, da lixeira para jogar o seu lixo, que é ali que é o local adequado, né? Enfim, só para colocar isso para vocês, dos quais nós convivemos com isso muitas das vezes, né? E nem sabemos que são informações gráficas, né? A gente também fica muito dentro de um padrão, então isso aí para a gente também é importante. E depende muito do seu objetivo. Ah, professora, não, mas de repente, se o seu trabalho for sensibilização, por exemplo, trabalhar com crianças, possa ser que você possa ter a necessidade ou possa utilizar esse recurso para trabalhar ali com aquele determinado público e que depois você possa apresentar, olha, eu tinha esse objetivo, eu trabalhei com esse, né, com esse material que eu elaborei, né, em termos de proposta, colocar e ele ser muito bem-vindo, né? Então acho que isso aí é importante para a gente. O gráfico circular é um gráfico muito legal, muito utilizado. Se vocês observarem várias situações, né? Também é chamado de gráfico de pizza. Olhem só, ele também é chamativo, é interessante. Ele tem o recurso, né? Das cores para a gente poder utilizar, para a gente poder apresentar. Então, aqui, transportes para a escola. Dá para a gente ver, ó, metade utilizam o autocarro, né? 33% vão a pé e apenas 17% vão de carro. De bater o olho eu já sei, ó, aqui vão de carro, com carro próprio, grande parcela, né, vai a pé, enfim, não precisava nem exercer esses números. Logicamente que precisa em termos de informação, mas você já batendo o olho, você já consegue verificar, ó. Tá em primeiro, segundo e terceiro lugar, né? O círculo é dividido em setores, a amplitude de cada setor é proporcional à frequência, né? Tem que ter cuidado aqui também. Não adianta você colocar aqui a metade e me falar que aqui só são 30%. Logo de cara a pessoa ia falar, tem erro aí, né? Então, esse cuidado ele é fundamental. Tem a vantagem? Sim, afinal de contas você visualiza fácil. E é útil quando as análises de proporções são mais importantes do que o valor real, né? Mas aqui, possa ser 50% depende do tamanho da amostra, né? De repente, 50% são 10 pessoas. Mas o que é importante? Não necessariamente a contagem das 10 pessoas, mas me mostrar que a metade daquela população estudada
tem esse perfil, né? Agora, qual que é a desvantagem? Só realmente deve ser utilizado quando você tem poucos valores, tá? Aqui eu tenho o quê? Essas 3 situações, a pé, carro próprio e o carro, tá? Agora, quando você tem várias opções, eu até coloco aqui para vocês, olha, espera, esse daqui. Vou mostrar esse aqui para aproveitar o raciocínio, tá? E aí eu sei, até ultrapassei o horário de intervalo. Olha, não fica interessante, né? Eu tenho tanto aqui, ó, tantos grupos que o gráfico de pizza aqui não atende bem às expectativas, tá bom? Vou para não interferir muito no nosso horário, vou finalizar aqui, depois a gente retoma até para voltar a alguns Lu, slides que eu pulei. Diga, Ezequias. eu não sei se você vai apresentar Hum. o que que a gente coloca, o que a gente faz no trabalho quando a gente tem um monte de dados como este neste gráfico que está aí demonstrando, o que que a gente faz com esse tipo de gráficos. Então, vou retomar depois com a sua pergunta, tá bom? Tá bom, Vamos obrigado. retomar pegando essa sua observação. Pode, inclusive, me lembrar qualquer coisa, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada, Ezequiel.